Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Vim conversar com vocês hoje sobre um filme de zumbi que tem na Netflix, né, chamado Bastardos. O filme é um filme espanhol, né, e retrata realmente a Segunda Guerra, né, e dentro da Segunda Guerra a Espanha viveu um conflito, né, uma guerra civil, né, e o filme abrange essas duas facetas, né, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Interna Espanhola. Né? O filme, se você levasse para o contexto histórico, teria tudo para dar certo, na minha opinião. Seria um filme bem assim, regular, vou dizer assim. Porque a história, se fosse levar para o contexto de direção e questão de como eles adaptaram o zumbi, teria ficado muito legal, sabe? Porque assim, como a gente sabe que os nazistas fizeram muitas experiências com pessoas na Segunda Guerra Mundial, então isso tinha tudo para ter um engajamento, né? E valer muito a pena ter até, quem sabe, uma continuação ou então uma sequência de filmes. Mas eu acho que eles pecaram muito, né, na questão do roteiro, da história em si, e na questão da continuação das cenas. Teve muitas cenas com erro de continuação. Sem falar que a história em si, não a história do contexto, não o contexto. A história deixou muito furo. E pra mim o final não fez sentido o final. Pra mim ficou assim uma coisa mal contada, mal resolvida, o filme em si. E eu acho também que esse Bastardos quis pegar um pouquinho, né, do filme de Quentin Tarantino, né, que é aquele Bastardos Inglórios, que é com Brad Pitt, né, que é o filme de 2009. Sem comparação, o filme de 2009, que é com o diretor foi Quentin Tarantino, não tem comparação, aquele filme maravilhoso, eu amo aquele filme. Mas esse filme Bastardos, né, que lançaram há pouco tempo na Netflix, eu acho que não ficou legal, sabe? Muitas das mortes foi muito clichê, assim, não foi nem clichê. Muitas das mortes foi muito boba, sabe? As mortes poderiam ter sido evitadas. Pessoas morreram sem explicação, não explicaram como aquelas pessoas foram mordidas, como aquelas pessoas morreram. E isso não aconteceu só com uma pessoa, aconteceu com 2 ou 3 personagens. Né? O filme conta a história principal de Jan, né? Que ele é um capitão do exército espanhol. Né? E como ele está no exército espanhol, ele é conhecido como fascista. Né? Porque quem luta do lado dos rebeldes chama o exército espanhol de fascista. Né? Então ele vai ser fuzilado, né? Ele ter sido capturado e estavam confundindo ele com uma pessoa um dos rebeldes, né? Então o tio dele, o general, foi e salvou ele, disse que não, que ele era o sobrinho realmente dele, e entregou uma carta para ele. Ele tinha que entregar essa carta em um determinado ponto do mapa. Então, no caso, ele teria que entregar esse mapa para não ser morto, porque o general falou que se ele fosse entregar esse mapa, ele poderia salvar ele. Se ele não fosse, ele não tinha o que fazer. Então, claro que o Jan resolveu ir entregar esse mapa. Né? Foi ele e outro rapazinho que estava preso também, porque tinha desertado do exército, ele tinha desistido do exército, então ele ia ser fuzilado também. Então, o Jan pediu para que ele fosse com ele para ajudar ele durante a missão, já que o Jan não sabia dirigir. Então eles foram, só que no meio do caminho, Jan pediu para que eles cortassem caminho. Não fosse realmente pelo o que o mapa estava dizendo, que eles cortassem caminho. Eles fizeram isso, né? No decorrer, eles conheceram outras pessoas que faziam parte do grupo rebelde, e eles perceberam que estavam sendo atacados por zumbis. Né? Antes disso, o exército que fazia parte dos nazistas atacaram uma aldeia e jogaram um pozinho azul. Esse pozinho azul foi o que liberou a questão de um vírus que transformava as pessoas em zumbi. Tipo, uma experiência, um teste com os seres, com as pessoas, né? Então eles fizeram isso e deixaram as pessoas lá e saíram. Então o Jan e eles fizeram um cerco, né, em volta desse lugar todinho com cerca de arame e ainda mais eletrificada. Então quando o Jan resolveu cortar esse caminho, o Jan ia passar pelo meio desse caminho, só que o Jan não sabia que estava tendo esse tipo de ataques de zumbi, né, com pessoas. Tinham transformado pessoas em zumbi. Então o Jan resolveu cortar caminho, foi quando ele conheceu esse pessoal, né, que fazia parte dos rebeldes, né, e quando eles iam ser mortos, os zumbis começaram a atacar, eles saíram correndo, fugindo. A primeira morte que eu achei
o pior, um cúmulo, foi essa, né? Que um cara fortão morreu de graça, assim, que não fez sentido ele ter morrido ali. Porque o que mais tinha era lugar para ele correr, para ele fugir, ele morreu exatamente de graça. Não fez sentido para mim. E outra coisa, quando eles atiravam no zumbi, era como se saísse um pozinho vermelho do zumbi. Tipo, eu entendi que aí era o sangue do zumbi. Mas eu acho que bala não faz aquilo. Pode sair sangue. Mas bala você atirar e sair como se fosse tipo um pozinho vermelho. Como se o sangue tivesse tirado pó nas pessoas. Eu achei muito sem sentido. Foi uma das coisas que me deixou assim muito agoniado de assistir. Outra coisa foi a morte de uma freira também, que eu fiquei, meu Deus, quando foi que o zumbi mordeu essa criatura? Não passou. Só apareceu ela mordida. E ela resolveu se tomar heroína, que ia morrer porque ia ter sido mordida. Gente, ela poderia ter salvado mais pessoas, mas ela se entregou, porque foi mordida, poderia demorar um pouquinho, né? Para ela virar zumbi, mas ela se entregou. Outra também foi um dos, não vou dizer quem foi, mas foi um dos participantes daquele grupo, que morreu, que eu fiquei, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Que não fez sentido. E outra coisa, gente, muitas vezes eles tinham como fugir, como sair daquele lugar correndo, e eles ficavam assim, ó, tipo, olhando pro zumbi, esperando o zumbi chegar. Teve uma parte do trem que tinha como as pessoas subirem no trem, porque o zumbi não sabe subir. Zumbi só sabe querer pegar as pessoas, andar e correr. Mas zumbi não tem a inteligência de querer subir nas coisas. E os zumbis nesse filme eles subiam, e as pessoas que eram inteligentes não subiam para tentar se salvar. E outra coisa que me deixou assim, sem entender, foi nada. No finalzinho, o Jan entregou o papel que ele recebeu no início do filme pro tio dele. Como se ele tivesse pego o papel do tio dele para entregar o tio dele de novo. Eu fiquei, não entendi, foi nada agora no final do filme. Bom, gente, eu não gostei do filme. Vocês assistam, tirem suas próprias conclusões. Eu achei muito que tentaram copiar os filmes Bastardos Inglórios, na minha opinião, de 2009, só que foi totalmente, pra mim, uma catástrofe. Não teve nada a ver com o filme realmente de zumbi, né? Então é isso, vocês assistam, tirem suas próprias conclusões. Está disponível na Netflix, se chama Bastardos, com o Z no final, né? E é isso. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que é muito importante, que é para quando chegar vídeo novo no canal vocês ficarem sabendo, tá? E até o próximo vídeo.